José António Correia vive no 13º andar de um prédio com sistema antissismo em Caracas. Da janela de casa não avista a destruição, mas sentiu a força dos abalos e ficou com ferimentos ligeiros nos pés. Foi pôr-me debaixo de um móvel, uma tábua forte de madeira, e nesse espaço foram segundos, talvez um minuto, não sei, foi ver tudo à minha volta a cair, a partir, foi ver a minha vida passar em poucos segundos. Antes dos 2 terremotos que abalaram o país na quarta-feira, já a Venezuela passava graves dificuldades económicas e sociais há muitos anos. O governo deu início recentemente a um processo de reestruturação da dívida soberana e da dívida estatal para conseguir libertar recursos para a recuperação económica. Claro que sabemos que qualquer alívio futuro ainda não é sentido pela população, mas há notícias de reformas que podem acontecer e que visam abrir o mercado à maior participação de empresas privadas e também, não só privadas venezuelanas, mas também estrangeiras. Está tudo em fase de negociação, mas o processo político transparente, que ainda não existe, é o que vai criar esse ambiente em que todos os venezuelanos sintam que podem falar, manifestar-se, concorrer a eleições sem medo e abrir empresas, pagar impostos que sejam usados em benefício de todos. É isso que toda a gente espera e é isso que ainda não existe. E é nesse contexto que acontece esta grande tragédia. 2 terremotos gêmeos, um de 7.2, outro de 7.5 na escala de Richter, aconteceram ambos no espaço de pouco mais de 1 hora e libertaram energia que se acumulava há mais de um século numa falha geológica da região. Estamos a gravar na sexta-feira, dia 26 de junho, quando há neste momento confirmados 589 mortos. Entre esses mortos, 9 portugueses ou luso-descendentes e ainda há 50 mil pessoas desaparecidas. Hoje temos connosco no Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso, Isabel Santos, chefe da missão de observação eleitoral da UE na Venezuela em 2021 e ex-deputada pelo Partido Socialista. Eu sou a Ana França, jornalista da secção internacional, e hoje aos comandos técnicos está o João Luís Amorim. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go! Olá, Isabel, muito obrigada por vir partilhar o seu conhecimento sobre a Venezuela connosco. Talvez tenhamos ainda um outro convidado. Para já que queria falar consigo sobre o seu conhecimento daquele país e começo por perguntar, este que está a ser o primeiro grande teste político da presidente interina Delcy Rodrigues, qual é a primeira avaliação? Acha que está a correr bem? Ela tem os aliados certos do lado dela? Pode ser um teste que venha a comprovar que ela pode mesmo ser alguém capaz de liderar a Venezuela? Olá, Ana França, olá a todos aqueles que nos acompanham neste podcast. Este incidente ocorre numa condição muito má para o país. É um país sujeito a forte stress, acumula crises, uma crise humanitária também, já anterior a este episódio, uma crise social, política, económica. Basta dizer que bem mais de 76% da população está a viver no limiar da pobreza. Isto antes do terremoto, como é óbvio, claro. Bem antes do terremoto. Segundo dados da Universidade Católica Andrés Bello, 28,5% da população vive em pobreza extrema. Ora, aquelas necessidades básicas de acesso a comida, a cuidados médicos, medicamentos, as coisas mais básicas e as dificuldades que as pessoas defrontavam nisso, agora junta-se
o problema de muitos terem ficado sem casa, de muitos se confrontarem agora ainda mais com um país que tinha já serviços públicos debaixo de forte stress e com grande dificuldade em darem as respostas necessárias a condições mínimas de vida. Agora todos estes serviços, como os serviços de saúde, estão a ser colocados numa situação extrema. Ora, é evidente que numa situação destas não há boas respostas. Não há boas respostas quando os países estão em boas condições, muito menos quando ocorre uma situação como esta. Independentemente da onda de solidariedade que é clara neste momento entre os países não só do continente americano, mas também de países europeus e de outros países, é evidente que por mais apoio que Delcy Rodrigues tenha, há uma dificuldade que ela nunca poderá debelar para o futuro, que é a questão da legitimidade democrática. Pois, exato. E aí exige-se que o país, agora resolvido mais este problema e ultrapassado mais este drama que o povo venezuelano está a enfrentar neste momento, impõe-se que o país encontre uma condição de se sentar à mesa num diálogo amplo em que estejam envolvidos todos os atores políticos, mas todos os atores políticos das mais diferentes ideologias, das mais diversas famílias políticas, e consigam estabelecer, desde logo, as condições mínimas para um ato eleitoral democrático que possa permitir estabilizar a vida dentro do país. Foi pelo menos interessante ver que, de uma forma talvez diferente de Maduro, pelo menos a entrada de ajuda de países com governos que não serão os tradicionais aliados da Venezuela e do regime de Maduro, de certeza. Essa ajuda humanitária está a entrar de países, até de Israel, também Chile, Brasil, claro, toda a Europa. Pode ser um bom sinal este também de que o regime de alguma forma, claro que está corporizado na Delcy Rodrigues, mas ela não é Maduro e de alguma forma, obviamente é aliada dos Estados Unidos, aliás, ela está lá por causa dos Estados Unidos. De alguma forma isto pode ser o princípio de alguma tentativa de convidar ONGs estrangeiras, empresas, permitir a entrada assim aos poucos para tornar o país um bocadinho menos fechado ao investimento, que é muito difícil. Não estou a falar só do terremoto, mas sempre foi muito difícil por questões de corrupção, até porque não era permitido, não é, essa entrada de investimento estrangeiro. Não sei o que é que se é uma boa primeiro, um bom sinal. Há desde logo impedimentos legais, não é? E que se estão a ultrapassar com nova legislação, novas condições, mas nunca poderemos esquecer a necessidade de implementar condições democráticas dentro do país. Claro. Não podemos ficar contentes só porque se conseguem algumas reformas económicas e se consegue uma abertura ao investimento privado e ao investimento estrangeiro. Essa parece-me ser um pouco a tentação dos Estados Unidos, em alguns momentos. Só dar prioridade ao desenvolvimento financeiro, ao desenvolvimento económico e financeiro. Exatamente, às questões económicas e às questões financeiras, esquecendo ou permitindo, ou em alguns momentos dando pelo menos a sensação de protelar a questão da condição política e de respeito pelos direitos humanos. Isto é fundamental. E nessa frente tem visto algumas melhorias dignas de nota ou ainda há muito por fazer? Ainda há muito a fazer na questão da libertação dos presos políticos. Isso é um ponto fundamental, não é? Isso é um ponto fundamental, a libertação de todos os presos políticos, o fim da repressão e do controle da imprensa livre e independente, isso é outra das condições, e depois criar condições com vista a uma normalização democrática, ou seja,
criar um Conselho Nacional Eleitoral mais equilibrado, ou seja, em que estejam representantes também das forças da oposição e que sejam representantes que não sejam meros figurantes, mas representantes com voz própria e interventivos, e que seja revista a legislação de forma a que determine com as inabilitações por medidas meramente administrativas, que se acabe com a controladoria geral e que todos possam apresentar-se a eleições livres e democráticas, com um pleno funcionamento normal daquilo que é requerido dentro dos estándares internacionalmente estabelecidos. Os Estados Unidos, na verdade, são agora uma espécie de, como é que se diz? Tutor, como quando um menor não acompanhado precisa de um tutor. Sim. Os Estados Unidos, de alguma forma, vão permitir essa autodeterminação da Venezuela enquanto Donald Trump estiver na presidência, ou vão sempre tentar escolher talvez a pessoa que mais facilmente lhes garanta acesso aos recursos naturais do país? Ou há uma possibilidade, depois desse CNE ser criado, não é, da Comissão Nacional de Eleições ser reformulado, que realmente os Estados Unidos abdiquem de controlar, basicamente? Sim, neste momento a Venezuela vive uma situação de ser uma espécie de protetorado dos Estados Unidos, não é? E isto é uma situação que não é compatível com o estatuto da Venezuela, que é um país que já viveu soberano, claro. um país soberano, que viveu períodos democráticos, com uma população que tem um forte apego democrático e uma vontade, uma grande vontade, e eu pude apreciar isso em 2021 e depois ao longo de todos estes anos em que fui acompanhando sempre muito de perto a vida do país. Há um forte apego democrático por parte da população, uma grande vontade de participar nos atos eleitorais e como ficou demonstrado na última vez, claro. Da última vez, isso foi claríssimo, uma população que quer que o seu voto conte e quer ter vez e voz para decidir o futuro do seu país, e portanto esta situação espero que seja uma situação transitória e que rapidamente possa evoluir para uma democracia, para que se viva na Venezuela uma democracia plena. De alguma forma, os Estados Unidos estarem tão presentes também nesta questão específica do terremoto talvez seja positivo, entre aspas, não é? Porque podem obrigar o país a receber ajuda, se calhar de outros países que não seria, que talvez Maduro não aceitasse ou não quisesse, não é? E também eles próprios enviarem ajuda, porque Donald Trump já disse hoje: vamos ajudar os nossos amigos venezuelanos e tudo isso. Portanto, se calhar de outra forma não haveria essa abertura, não é? Claro, há um incentivo dos Estados Unidos a que outros países participem nesta ajuda humanitária, e há da parte do governo, claro que a abertura a receber toda a ajuda, mas isso mal fora que assim não acontecesse, mal fora que o governo, fosse ele qual fosse, negasse à sua população o acesso à ajuda humanitária que é tão necessária numa situação destas, tanto mais que o país não tem condições de prover essa ajuda, e temos visto ao longo das últimas horas os relatos que nos vão chegando, são relatos de dificuldades extremas no acesso a condições que são fundamentais para a vida no território. Porque também há aqui uma questão, não é? Que muita gente, que eu já ouvi algumas pessoas a queixarem-se nas redes sociais de que durante muitos anos a prioridade do governo não foi exatamente melhorar as infraestruturas ou dotar a proteção civil de retroescavadoras modernas ou de equipamentos modernos de forma a atenderem a este tipo de desastres, porque a corrupção era realmente uma coisa sistémica e se chegava incluindo a estes mecanismos de salvamento destas alturas que ficam desprovidos de modernização em prol, pronto, obviamente de outras prioridades que normalmente são a destes governos ditatoriais. Como sempre acontece neste tipo de situações e nestes países em que a corrupção toma conta da vida do país desta forma tão avassaladora,
e depois também temos que ter a consciência que foi um país sujeito a fortes sanções económicas, há dificuldade ao acesso a determinado tipo de bens e aos preços que esses bens atingem, um país que esteve sujeito a todas essas dificuldades, mas em que o bem-estar da população não foi a primeira das prioridades, não é? Foi sempre secundarizado e estamos a ver o resultado, o desinvestimento nas infraestruturas públicas, na saúde nas também. Nas infraestruturas públicas, nos serviços públicos, e basta termos a noção que, por exemplo, um professor universitário ganha 4 euros por mês, Sim. $4 por mês. Isto já diz muito. Portanto, o país está extremamente fragilizado. Em todas as estruturas. Não se faz nada com $4, não é como se $4 fosse muito dinheiro. Não se faz nada com $4. As pessoas vivem das ajudas que os familiares, porque este país tem quase 8 milhões de pessoas fora, e que emigraram nos últimos anos, e são essa gente, são esses imigrantes que estão a enviar dinheiro para os seus familiares para subsistirem, e muita economia paralela, claro. aumentando a sociedade. De outra forma, a Delcy Rodrigues também já pediu, não é? Que as sanções não sejam levantadas de uma forma talvez um bocadinho mais rápida, de forma a mais investidores pensarem na Venezuela como um destino seguro dos seus investimentos. Portanto, essas sanções também durante muito tempo acabaram por impedir, inclusive, por exemplo, pagar a fornecedores ou ONGs que não trabalham no país ou não trabalhavam até agora, porque não é fácil pagar a fornecedores quando o país está sob sanções, não é? Portanto, há muitas coisas sobre sanções que não se percebem logo assim de repente, mas por exemplo, eu quando estive na Síria, que ainda estava sob sanções, eu não conseguia fazer o meu check-in e nunca mais me lembrei que as empresas aéreas europeias, obviamente, os sites não dão, não é? Na Síria. E são coisas que de repente estás num país e não consegues fazer o teu check-in. E não nos passa pela cabeça. Isso é uma dificuldade pequena, porque eu estou numa situação privilegiada, não é? Posso simplesmente ir para a Jordânia e fazer lá o meu check-in. Mas as pessoas que estão em países sob sanções, acho que às vezes não dá para perceber muito bem sem estar lá, porque eles não têm acesso a serviços que aqui são ubíquos, não é? Sim, e por isso é que se fala cada vez mais em sanções direcionadas, ou seja, sanções que são que sobrecarregam e que condicionam a vida dos grandes decisores políticos, das pessoas envolvidas em determinados esquemas, e que pessoas que estão fortemente envolvidas na corrupção e nos problemas do país, claro que são diretamente implicados e são culpados. Claro, e na instabilidade gerada nos países, nas violações de direitos humanos, protegendo as populações de qualquer tipo de sanção, porque as sanções têm sempre consequências ao nível humanitário. Uhum. E na Venezuela isso é evidente. Agora, Delcy Rodrigues está a apelar ao investimento externo, vem falar em medidas de modernização do país, mas não podemos esquecer o que foi Delcy Rodrigues ao longo dos últimos anos. Claro. E o que ela representou na vida do país ao longo dos últimos anos. Sim, a própria falta de comunicação das pessoas neste momento é porque as rádios e os jornais locais fecharam, não é? Porque são depauperados. Eles não têm hipótese de saber o que é que se passa no país, porque não existem sistemas de comunicação sem serem dominados verdadeiramente livres, não é? Que as pessoas possam confiar e perceber o que é que se passa. Exatamente. Os órgãos de comunicação viveram ao longo das últimas décadas controlados por mão férrea por parte do governo. Foram controlados por mão férrea e a repressão era repressão severa. Por isso, nós não podemos agora aligeirar e esquecer tudo. Além de que, neste momento, muitos jornalistas querem deslocar-se a diversas zonas que foram mais fortemente atingidas por este sismo e têm sérias dificuldades, porque as próprias vias de comunicação têm condições dificílimas e é difícil chegar aos locais. Que papel vê para Portugal, tal no contexto da UE especialmente, não só porque nós temos obviamente uma grande ligação ao país, até podemos talvez fazer algumas coisas sozinhos, mas que papel é que vê para a União Europeia, para Portugal,
não só no sentido da ajuda, porque obviamente Portugal já vai enviar pessoas e tudo isso, mas para que esta abertura democrática se acelere? Como é que podemos fazer isso? Nós temos uma comunidade portuguesa muito forte e que tem um papel social muito importante na Venezuela. Eu tenho relatos de muitos amigos venezuelanos que me dizem que às vezes, quando a dificuldade bate à porta, eles acabam por bater à porta de muitos portugueses que os ajudam. Uhum. E temos uma comunidade estabelecida no tecido económico local e que muitas vezes acaba também por ter uma função papel quase humanitário, não é? E humanitária. Muitas vezes. Toda a gente me diz que os portugueses têm as padarias todas, portanto. As padarias, exatamente. E a padaria portuguesa é aquele recurso que, numa situação extrema, acaba sempre por funcionar e acaba por ser sempre um ponto de abrigo. Eu ontem, entretanto, perdi a ligação com uma pessoa que eu estava a falar, mas ele era ele estava a fazer pão durante a noite e depois eu não consegui voltar a falar com ele, mas ele estava a fazer pão durante a noite precisamente para doar, não era para vender. Entretanto, as comunicações ficaram cortadas ou assim, não sei. Pois, os portugueses têm muito essa ação e por isso nós teremos sempre um papel muito importante no país por força da nossa diáspora presente na Venezuela. Isso, sem dúvida, são cidadãos muito integrados na comunidade e com um papel muito importante na vida das suas comunidades. E isso nós teremos aí, seguramente, por essa via, um papel muito importante a desempenhar. Mas não podemos esquecer que há países também, como a Espanha, que tem um papel importantíssimo, uma relação secular com o país, e que a União Europeia tem que ter aqui uma voz própria. Aliás, a minha batalha desde 2021 é que a União Europeia tenha uma voz própria no tema Venezuela. Uma voz diferente da dos Estados Unidos, seguramente, diferente de outros países que também jogam parte dos seus interesses na Venezuela. Como a China, por exemplo? Como a China e outros, e o próprio Irão e outros países. E que tenhamos uma voz assente na defesa de valores, que são os valores europeus, os valores da democracia, do respeito pelos direitos humanos, do desenvolvimento, e acho que temos um papel muito importante a desempenhar. É preciso é que tenhamos uma voz forte, muito forte, e há muito tempo que eu entendo que devemos ter uma visão mais arrojada e termos uma ação mais presente naquilo que é o denominado Sul Global, no qual o Venezuela também se inscreve. E essa ação poderia passar por quê? Por designarmos uma pessoa específica para a Venezuela ou não sei, como é que a União Europeia podia ter... A União Europeia já tem uma representação diplomática junto da Venezuela. O que nos falta é uma visão de futuro para a relação que mantemos, não só com o país, mas como com toda a região. Por exemplo, investimento, talvez do Departamento da Ação Externa, do Comissário da Ação Externa? Sim, mais investimento. Aliás, José Borrell tentou um pouco fazer esse caminho, depois houve várias vicissitudes, mas tentou fazer esse caminho, e é preciso que se tenha um investimento muito forte na relação com o Sul Global, até para nos tornarmos cada vez mais autónomos face a outras relações que mantemos à esfera global. Sim. E isto é determinante em relação ao nosso futuro e ao futuro da região. E não há região com a qual nós tenhamos, porventura, mais afinidade que esta. Por isso nós temos tudo para apostar num diálogo forte, numa presença muito forte através do investimento, das relações culturais, do diálogo político. Nós temos que estar muito presentes nesta região. Queria ainda ouvi-la só um bocadinho para finalizar sobre emergiu agora um novo esforço, não é, para uma solução política na Venezuela, na consequência da captura do presidente Nicolás Maduro, que já falámos.
Dinora Figueira, que é uma deputada exilada, acho que esteve cerca de quase uma década, 9 anos fora do país, regressou há pouco e, pelos vistos, o apoio conta com o presidente Donald Trump, tem a aprovação do governo de Delcy Rodrigues, e o que deixa um pouco de lado Maria Corina Machado, que talvez fosse a pessoa que estivéssemos todos à espera que tomasse a dianteira. O que é que espera das negociações? É um caminho? Eu gostaria que o diálogo fosse um diálogo alargado, que envolvesse toda a oposição e os próprios atores ligados ao regime na definição de um rumo para o país. E que é um rumo que tem que ser definido pelos venezuelanos. Não é pelos Estados Unidos, pelo Sr. Trump, pelo Sr. Sánchez, pelo Sr. Macron, por Montenegro, ou seja, por quem for. É pelos venezuelanos. Eu gostaria que houvesse menos ingerência externa nestes processos. A única ingerência que, a meu ver, pode ser admitida é a ingerência da promoção do diálogo, da promoção dos espaços de diálogo e de negociação entre todos os atores políticos dentro e fora do país, mas que são atores venezuelanos. As ingerências não me parece que possam produzir grandes sintomas de futuro. Sinceramente, a Dinora Figueira é venezuelana, não é? Só que não se percebe muito bem como é que ela voltou, não é? Pois, é venezuelana, regressou e muito bem, terá seguramente um papel muito importante no futuro do país, como terão todos aqueles que ao longo dos últimos anos tiveram que sair do país por perseguição política e outras dificuldades que foram enfrentando. O país precisa que a sua diáspora retorne com força para recuperar destas dificuldades que tem vivido. Agora, eu não gostaria que o diálogo fosse comandado por atores externos. De alguma forma, Delcy Rodrigues está aqui ainda, quer dizer, lá está mais aberta, ou parece estar mais aberta a outras soluções, mas estamos a falar de alguém que durante muito tempo manteve as coisas como estão, não é? Então ela continuar a ser, se calhar, a pessoa em que os Estados Unidos delegam toda a organização do futuro democrático da Venezuela, logo aí se calhar temos um problema, não é? Isso é o que eu disse desde o início. Nós não podemos esquecer, Delcy Rodrigues tem todo o direito de mudar de opinião política, de tomar um novo rumo político. Isso aconteceu em Portugal depois do 25 de Abril. Claro, certo. Isso aconteceu em Portugal depois do 25 de Abril. Mas se calhar não vai ser a pessoa a admitir os erros da corrupção agora no terremoto, ou a dizer que fizeram mal, ou não é? Não. Mas não podemos esquecer que Delcy Rodrigues teve, e o seu irmão também, Jorge Rodrigues, como Deusdado Cabello e tantos outros, estiveram fortemente envolvidos no aparelho repressivo do regime venezuelano. E agora são as pessoas em quem aparentemente os Estados Unidos confiam para mudar as coisas. Confiam com determinados interesses. Certo. E todos sabemos a intensa atividade que tem existido por parte dos Estados Unidos, inclusive na zona de mineração venezuelana, e com certeza que não é para a defesa dos interesses do mundo. Ou que seja pelo interesse dos venezuelanos já era bom. Sim, ou que fosse pelo interesse dos venezuelanos, de certeza que não é. Muito obrigada, Isabel. Já chegámos ao fim do nosso tempo. Não sei se, desculpe interromper o seu raciocínio e dizer mais alguma coisa sobre esta questão das negociações. Não, ou da ingerência. Era só isso, rigorosamente isso. Há que terminar com esta ingerência. O povo venezuelano sabe bem o que quer e sabe tomar decisões. Há que devolver-lhes a voz e há que devolver-lhes o poder de decisão, e que tem que ser um poder democrático e soberano. Muito obrigada por ter falado connosco. Como anunciei no princípio que talvez tivéssemos a participação do Mike Soares, que é correspondente da SIC
Ele não conseguiu entrar, mas acompanhem-no na SIC Notícias. Ele tem estado no terreno e creio que estará também a tentar acompanhar de perto o que está a acontecer às comunidades portuguesas, porque ele está em trabalho especial para um canal português. Portanto, creio que deva ser até por isso que ele não conseguiu entrar, por estar em viagem para as zonas mais afetadas. Agradeço de novo à Isabel ter partilhado connosco a sua vasta experiência no país, a si que nos ouve todas as semanas e ao nosso técnico de hoje, João Luís Amorim. Espero que possam regressar ao nosso podcast na próxima vez que gravarmos. Hoje é dia 26 de junho. O podcast vai sair hoje, não na segunda-feira, mas teremos em breve novos convidados e novos temas. Siga-nos e até lá. Olá, sou Tony Gonçalves, sou português, vivo nos Estados Unidos desde os 4 anos e tenho um podcast, The Heart and Hustle of Portugal. Converso com quem está a levar Portugal mais longe, empreendedores, artistas, sonhadores. É o primeiro podcast em inglês do Expresso feito com paixão nacional. Ouça todas as semanas em expresso.pt ou na sua app de podcasts. Vamos, let's go!